Nesta manhã, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, ela é baseada num versículo que nós temos muita familiaridade com esse versículo, que se encontra lá em Salmo, capítulo 30, versículo 5. Muitas vezes usado, né, para quando alguém está passando por um momento de dificuldade, um momento de tristeza, a gente então diz, né, calma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porém, vocês podem abrir comigo lá em Salmo 30, que nós vamos se basear apenas neste texto hoje, neste capítulo, especialmente o verso 5. A reflexão que eu começo já fazendo com vocês, ou melhor, o questionamento que eu levo vocês a refletirem. Vocês alguma vez já pararam para pensar qual é o contexto desse salmo? Por que Davi pronuncia essas palavras? O que que estava acontecendo com ele? A gente usa às vezes, e isso não só com o Salmo 30, versículo 5, mas muitos outros textos a gente os usa isolado e às vezes nem sabe a situação que estava acontecendo para a pessoa pronunciar aquelas palavras. E claro, não há problema, às vezes a gente não vai saber tudo mesmo. Só estou levando vocês ao questionamento, à reflexão, né? Para nós aprendermos um pouco mais, não só com o versículo 5, mas com todo o contexto dele. É interessante que o Salmo, capítulo 30, versículo 5, vamos ler ele inteiro e daí a gente começa a nossa abordagem então. Ele começa dizendo a primeira parte, né, que já não é mais tão famosa. Ele é dividido em duas partes. A segunda parte é mais famosa entre nós. A primeira parte diz assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. A gente conhece essa parte, porém a mais famosa que a gente mais diz é a segunda que vai dizer, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que que aconteceu com Davi que podemos dizer que ele estava chorando? Né? O que que ele estava passando? No versículo 1 ao 3 do Salmo 30, nós descobrimos o que que estava acontecendo para ele declarar este clamor. Davi, na realidade, pelo que o texto dá a entender, ele estava passando por uma doença. Mas, Johan, como você sabe disso? Bom, vamos ler ali comigo o versículo 1 ao 3. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Do que Deus vai curar? Vai curar de alguma enfermidade. O texto não nos revela se é algo emocional de Davi, se era algo físico, porém ele revela que Deus havia curado Davi. Do que ao certo não sabemos, mas era uma cura, ou seja, era uma enfermidade, era alguma doença. O texto deixa isso claro para nós, tanto que no versículo 3 ele vai continuar afirmando isso, olha só. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Ou seja, o salmista está dizendo: eu poderia ter morrido, mas graças a ti que me curaste, eu estou vivo. O verso 4, nós encontramos um cântico de louvor, né? Ou melhor, ele influenciando, chamando todos a adorarem a Deus ao dizer, né? Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Ou seja, exaltem a Deus, porque Ele é quem cura. Ele não só cura, como Ele ouve o clamor daquele que está em dificuldade, daquele que está em aflição, daquele que está enfermo. Porém, eu levo vocês a mais um questionamento. Nós lemos até o versículo 4, agora nós entraríamos no versículo 5 mais uma vez, se fôssemos seguir a ordem. E o versículo 5, então, podemos dizer que meio que resume tudo que Davi está passando. Porque ele vai dizer, né? A sua ira dura só um momento, mas agora eu levo vocês ao questionamento. Beleza, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente viu, Davi estava mal e pelo jeito ele foi curado. Mas por que ele está falando da ira de Deus? Por que que ele traz o tema da ira? Claro que ele faz um contraste, ele mostra o favor de Deus, né? A misericórdia de Deus dura uma vida inteira, dura para sempre. Talvez refletindo a bondade que ele teve em curar Davi, pode ser, mas se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ter um panorama maior ainda, inclusive do suposto porquê Davi ficou doente. Leiam comigo
O versículo 6 e 7, primeiramente. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Olha só, Davi aqui está sendo autoconfiante. Quando tudo estava indo bem, quando ele estava prosperando, ele pronunciou: Eu jamais serei abalado. Talvez esquecendo que quem havia dado tudo aquilo para ele era Deus. O versículo 7 continua essa ideia. Tu, Senhor, por teu favor, olha só, por teu favor, não porque eu merecia, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Então, o versículo 7 mostra que Davi teve autoconfiança em si. Deus foi misericordioso com ele, mas ele voltou o rosto contra Davi, e Davi logo ficou com medo. De que forma Deus voltou o rosto contra Davi? Provavelmente através de uma doença. Que o texto mesmo falou que ele clamou por causa da doença. Quando essa doença, então, atinge Davi, Davi tem meio que um estalo na mente. Eu estou me afastando do Senhor. Ou melhor, o Senhor está se afastando de mim porque eu estou sendo autoconfiante. Eu estou esquecendo dele em alguns momentos. E agora, então, o versículo 8 a 10, até o final do capítulo, as ideias começam a se repetir do versículo anterior. O salmo ele parece que vai pronunciar as mesmas palavras, mas sempre expandindo um pouquinho mais esse conhecimento, o que, que ele está querendo dizer. Perceba, até o versículo 5 a gente não teria todas as respostas. Quando a gente lê mais dois versículos, a gente entende o contexto dos primeiros versículos. E o Salmo 8 a 10, então, ele vai dizer bem assim: Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ou seja, Davi está dizendo: Eu clamei a ti. E que proveito teria se eu tivesse morrido? Realmente, quando nós morremos, mas nada acontecerá. Deus não nos usará mais. Não poderemos louvar o nome dele nem pregar o seu evangelho. Se morrermos, acabou tudo. E o verso 10 então diz, né? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Senhor Deus, eu fui autoconfiante. O Senhor permitiu que uma doença me atingisse. Eu clamei a ti e o Senhor me libertaste, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tinha motivos para Deus, podemos dizer, estar irado com Davi. A ira de Deus não é a mesma que a nossa, é bom sempre relembrarmos isso, né? Mas a ira de Deus é uma ira de justiça, só que a sua misericórdia é muito maior. Ele se preocupa muito mais em nos salvar do que em nos castigar. Ele quer nos dar mais e mais chances. Então, agora, quando nós entramos no versículo 11, nós temos o versículo 5 repetido, mas em outras palavras. Olha só: tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Perceba, são as mesmas palavras ditas de outras maneiras. E o verso 12 chama mais uma vez a exaltação para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu. Graças te darei para sempre. Este é o Salmo 30. O Salmo 30 é um cântico de gratidão, porque Davi havia ficado doente, porque teve autoconfiança em si. Através desse salmo, a gente pode tirar algumas reflexões simples. A primeira delas é que nós não podemos nos sentir autoconfiantes. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, ainda mais nós que acreditamos em Deus, precisamos sempre reafirmar em nossa mente de que é Deus quem nos dá, é Deus quem nos deu. Vocês lembram que com Nabucodonosor ele recebeu o sonho da estátua? E a gente sabe que lendo a Bíblia, como as profecias de Isaías, nós sabíamos que Babilônia seria usada para, como forma, melhor dizendo, de punição com o povo de Israel.
Ou seja, o que Nabucodonosor estava conseguindo, o fato dele conquistar Israel, não era porque ele era o mais poderoso, é porque Deus havia permitido. Ele era forte, era forte. Mas se Deus quisesse proteger a nação de Israel, ela não seria conquistada. Mas Deus permitiu, entregou nas mãos dos babilônios para punir o povo por 70 anos. Vocês conhecem isso? Mas o rei, em seu orgulho, no capítulo 3 de Daniel, o que que ele faz? Uma estátua totalmente de ouro, ou seja, representando apenas o seu poder. Ele confiou em si. Ele acreditava que era porque ele era poderoso, que ele tinha tudo que tinha e que ele nunca seria abalado. E mais para frente, nós vemos primeiramente ele passando vergonha, porque ele ameaça aqueles jovens, ele desafia o Deus dos três jovens, e no final, os três jovens prosperam, né? Eles não são queimados naquela fornalha, desafiam o rei e não sofrem as consequências do desafio. São libertados, sofrem de primeiro momento, mas no final, tudo acaba bem para eles. E mais para frente, com Belsazar, o reino da Babilônia cai. A profecia se cumprindo, né? Ou seja, irmãos, tudo que nós temos, nós precisamos reconhecer que é Deus que nos proporciona todas essas coisas. A segunda lição que podemos tirar é que, embora nós tenhamos errado na nossa vida, embora nós vamos errar muito ainda, Deus, ele quer nos dar uma segunda chance. Jesus quer nos salvar. Nós vamos errar. E a ira de Deus se acende contra o pecado. Não tem como evitarmos isso, não tem como pecar. E, Senhor, não, 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 não acenda a sua ira, não. Contra o pecado, Deus acende a sua ira. Mas o verso diz que a misericórdia de Deus é maior. Então, o que que ele quer dizer? O arrependimento de Deus. Ou melhor, o arrependimento humano gera misericórdia divina, ou melhor, a misericórdia divina, né, nos leva ao arrependimento, porque tudo que a gente faz não interfere no caráter de Deus. Ou seja, a misericórdia dele é independente se eu e eu vou me arrepender ou não. Mas se eu me arrependo, eu posso ter fé, certeza de que a misericórdia dele está estendida para mim, que eu a terei. E a terceira lição é que não importa onde temos chegado, né, a misericórdia de Deus é maior que sua ira. Enfatizando praticamente a segunda lição. Meus queridos, o nosso mundo estava perdido. Quando Adão e Eva pecou, a única coisa que reinou era o pecado. Não tínhamos outra solução, outra escapatória, não é mesmo? Mas o verso diz, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que a ira de Deus existe, mas a sua misericórdia é muito maior. E eu vejo muito esse versículo na vida de Jesus. Em Jesus, eu vejo, primeiramente, que a ira pelo pecado é muito grande, mas em Jesus eu vejo que a misericórdia pelo pecador é maior ainda, a ponto dele fazer questão de descer a este mundo e se oferecer como sacrifício pela humanidade. João 16:33, né, vai dizer que no mundo tereis aflições, ou seja, o choro pode durar uma noite, mas o verso termina dizendo que Jesus venceu o mundo, ou seja, a alegria vem pela manhã. Jesus nos diz, né, vocês vão ter dificuldades, mas lembrem, eu venci o mundo. Romanos capítulo 5, versículo 20, vai dizer, né, que o pecado abundou, ou seja, o choro dura uma noite, mas a graça de Cristo superabundou, ou seja, a alegria de Deus vem pela manhã, né? Meus queridos irmãos, perceba que nós sempre encontramos este contraste, o contraste do pecado, mas o contraste da graça de Jesus Cristo. Estávamos perdidos, nós deveríamos viver em pranto, mas por causa de Jesus, nós fomos encontrados. E nós precisamos pregar este amor às pessoas, essa graça às pessoas, mostrando que para o sofrimento, para a aflição que estão sentindo, há uma solução. E essa solução se chama Jesus Cristo. Mas nós precisamos continuamente, dia a dia, estarmos aceitando, estarmos vivenciando este versículo 5 em nossas vidas e lembrando que o choro pode durar uma noite, mas às vezes essa noite vai ser a nossa vida inteira nessa terra.
Às vezes a gente pensa, nessa terra eu estou sofrendo, mas amanhã eu já vou ficar bem. Deus não te promete a fartura nessa terra, Ele te promete a fartura na vida eterna. Talvez você vai passar uma vida em sofrimento aqui, mas sabe o que vai te trazer conforto? De que você não está preso a essa vida de sofrimento, que a sua esperança é muito maior do que a vida nessa terra. A própria lição dos adultos falou sobre escravidão, né? Paulo, ele não aboliu a escravidão, mas ele ensinou os escravos como viverem. E mesmo se fosse diante de um senhor mau, ele diz: continue servindo como se fosse a Deus. Porque a quem você deve não é o homem, é a Deus. E no futuro, quando Jesus voltar, aí sim, nós literalmente teremos a verdadeira alegria. Em muitos casos, a alegria virá pela manhã, literalmente. Nessa terra já. Prosperidade, bênçãos. Em outros não. Porém, é aí que vem a questão. A nossa esperança está em Jesus Cristo, está em Deus. E se está em Deus, está em sua promessa de que um dia Ele voltará, de que este mundo é passageiro. Nós somos apenas forasteiros aqui, esperando o grande dia do Senhor. Portanto, precisamos crer que a graça de Cristo é o suficiente, é abundante, mas não só crer, contar para os outros também que a dor que eles passam aqui é uma dor passageira e que um dia isso já não mais existirá. E que possamos buscar esse Deus constantemente nas madrugadas aqui, vocês estão buscando, né? Que o Espírito Santo conforte o coração de cada um e capacite cada um a estar pregando o Evangelho, a estar pregando esse Deus que odeia o pecado, mas que tem misericórdia do pecador, que se arrepende, que se entrega a Ele. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Porque olhando para Cristo, nós vemos que a misericórdia divina é muito grande pela humanidade. Olhando para Cristo, nós vemos o quanto Deus quer salvar a humanidade. E que possamos, nós aqui, Pai, dia a dia estarmos aceitando a salvação em Cristo, mas também estarmos compartilhando essa salvação. E obrigado, porque embora nós passemos por dificuldades, Jesus venceu esse mundo e Ele promete, Pai, talvez não neste mundo, mas a vida eterna será a vitória dos santos de Deus, Paizinho. Esteja conosco ao longo desse dia, nos use, nos abençoe, nos ilumine, nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém.